Políticas de livro e leitura, o novo PNLL. O vídeo inicia-se com o vídeo institucional da King Ross, patrocinadora do evento. Lê-se: a cultura é um direito, conheça alguns projetos culturais que incentivamos. E em seguida, imagens de eventos culturais são apresentadas, como apresentações musicais, exposições, venda de artesanatos locais, peças de teatro, apresentações de dança, rodas de conversa com escritores e escritoras, shows ao vivo, entre outros. Lê-se: teatro, música, dança, literatura, integração. Para nós, além de um direito a ser assegurado, a cultura é um caminho possível para o desenvolvimento. Em seguida, inicia-se o vídeo institucional do governo brasileiro. Há pequenos vídeos diferentes que acompanham a narração, sendo eles pessoas jogando futebol, mulheres de diferentes etnias juntas, um sorveteiro oferecendo um sorvete, imagens de diferentes festivais culturais brasileiros e suas roupas típicas, imagens do dia a dia de diferentes famílias em ambientes diversos, pessoas exercendo profissões diferentes, como operários trabalhando nas fábricas e um padeiro amassando pão. No geral, vídeos que ilustram todo tipo de realidade que vivem os brasileiros. No canto inferior direito do vídeo está a intérprete de Libras, uma mulher de camisa preta que traduz tudo o que é falado. Família porque agora tem renda. Gente que não desiste, com nosso esforço colocou o Brasil de novo entre as 10 maiores economias do planeta. Não mexe com o meu Brasil, viu? É, família, essa é a nossa força, o nosso jeito de acolher. Com muito trabalho, estamos dando a volta por cima para avançar ainda mais. Porque o Brasil é seu, é meu, é nosso. O Brasil é dos brasileiros. Governo Federal. A roda de conversa acontece no Teatro Afonso Arinos. Um grande toldo foi montado. Ele abriga as diversas cadeiras da plateia e ao fundo o palco onde ocorre toda a roda de conversa. O palco possui uma longa mesa branca. Os convidados se assentam detrás dessa mesa. De frente ao lugar que cada um assenta, colado na mesa de frente para a plateia, há uma caixa transparente de acrílico que carrega os livros que cada um escreveu, bem como seus nomes. Ao fundo, compondo o cenário, há um grande toldo em xadrez de tons vinho e azul escuro. À direita, há um grande banner em tons de roxo, verde e laranja, onde se lê Literatura, Encruzilhada e a Desumanização. À esquerda, há um grande telão que passa em seu canto inferior direito a intérprete de Libras, que traduz simultaneamente tudo o que é falado. E no alto, acima da mesa e dos convidados, há uma grande faixa vermelha cujo canto direito lê-se Terceiro Fli Paracatu. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Jefferson Assunção, um homem branco que não possui cabelos, mas possui barba de tom grisalho. Ele traja camisa de mangas curtas preta, leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A segunda pessoa sentada é Andressa Marques, uma mulher negra que possui os cabelos repletos de trancinha que lhe estão presos em um rabo. Ela traja regata de alça fina de tom vermelho escuro, leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A terceira e última pessoa sentada é Afonso Borges, um homem branco de cabelos brancos que lhe estão presos num rabo atrás da cabeça. Possui barba de mesmo tom. Ele traja camisa azul marinho, estampada com um desenho em amarelo, usa óculos redondos de aro marrom e leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. É possível ver a silhueta da plateia de frente ao palco e de tempos em tempos ela é filmada e está cheia. No canto inferior direito do vídeo em questão estão os intérpretes de Libras, diferentes mulheres e homens que trajam sempre camisa preta e intercalam ao longo do vídeo. Eles traduzem simultaneamente tudo o que é falado. Fazer essa mecânica de repasse de recursos públicos através da decisão da empresa, e é por isso que a lei durou tantos anos, com toda certeza, sobreviveu a tantos governos, que essa mecânica por si só, ela criou uma autodefesa, né, com relação aos ataques, como o fato de que estamos aqui falando nela. É muito bom, muito bom. E eu passo a palavra para o Jefferson, depois para a Andressa. O Jefferson prometeu uma palestra de 1h15, eu pedi para ele diminuir um pouquinho, que a gente está atrasado. Alegria de você aqui, Jefferson.
Boa tarde, pessoal. Super bacana estar aqui mais uma vez, né, no Fliparacatu. Né, dos tantos eventos que hoje, né, se espalham pelo Brasil inteiro, uma alegria, sabe? A gente está andando por todo o país, tem mais de 320 eventos grandes e médios acontecendo no Brasil, financiados, né, estou falando de eventos de livro e leitura, financiados via Lei Rouanet. A gente está falando da Feira do Livro de Porto Alegre, né, 70 anos, esse ano é 71 anos da Feira do Livro de Porto Alegre, Bienal do Rio, Bienal de São Paulo, Bienal de Pernambuco agora, que vai acontecer, né? Enfim, inúmeros eventos literários, né? E as festas literárias que também, né, passaram a acontecer no Brasil todo, um interesse muito grande por essa relação entre a festividade, a festa, o festival, né, o patrimônio histórico, o patrimônio natural, né, e o livro. Esse encontro, eu acho que é um encontro que é a fórmula do sucesso, né? Se a gente pensar, um evento como esse acontecendo na praça, acontecendo numa praça de uma cidade histórica, com um patrimônio histórico, dentro de todo um patrimônio natural, mas articulando uma coisa que é fundamental para o brasileiro, que é a festa popular, né? Se a gente pegar os hábitos de cultura, os hábitos de consumo cultural nas capitais, a gente, né, que acabou de sair há pouco tempo, a gente vai ver que a festa popular é algo fundamental. E a gente articular o livro com a festa popular, né, é isso que faz com que venha à tona o desejo, que é um desejo que existe em relação ao livro, à leitura e à literatura, né? Mas essa aproximação em relação ao livro acontece de uma maneira muito mais adequada quando se estabelece essa festa em torno do livro, né? Claro que o modelo da feira do livro é um modelo fundamental, né? Mas não é a venda do livro o mais importante. É claro que é importante a venda do livro, porque a gente pensa cultura em 3 dimensões: cultura é economia, cultura é cidadania e cultura é valor simbólico, estético, criativo. Portanto, a dimensão econômica faz parte. Desenvolver a dimensão econômica da cultura é algo importantíssimo. Mas a gente precisa desenvolver a dimensão econômica junto também com a dimensão cidadã. A dimensão cidadã significa direito de cidadania, direito de acesso ao livro, direito de participação na vida cultural, direito à fruição simbólica e direito à expressão simbólica. E o terceiro elemento, que é esse elemento estético, criativo, né, a diversidade cultural brasileira, o tanto que é, né, central num país como o nosso, né? Um país que tem, por um lado, uma mega diversidade cultural e, por outro, uma mega desigualdade social. Então, a gente, quando pensa em política cultural, e inclusive, né, ou centralmente, Afonso, quando a gente fala em financiamento à cultura, nós temos que pensar esse financiamento não apenas do ponto de um ponto de vista apenas. Nós temos que compreender, né, este financiamento também do ponto de vista cidadão e também do ponto de vista da diversidade cultural. Por isso uma festa, né, uma festividade, um festival em torno do livro é tão importante, porque essas 3 dimensões estão juntas. Essas 3 dimensões se encontram, se articulam e fazem com que a gente promova de uma maneira adequada a relação com a leitura e a relação com o livro, né? Bom, eu prometi falar apenas 1h15, mas eu vou parar por aqui, depois a gente vai conversando. Vou passar para a Andressa aqui para a gente ir encaixando aqui uma conversa sobre também o Plano Nacional do Livro e Leitura. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos, a todas. Boa tarde, Afonso. Isso que o Jefferson está falando, a gente tem aqui, numa festa, numa feira literária, a concatenação de várias concretizações, na verdade, dos eixos do Plano Nacional de Livro e Leitura. Acho que o principal deles é o primeiro, que é a democratização do acesso ao livro. Então, quando a gente tem nos territórios feiras e festivais como o Fliparacatu,
que a gente acabou de ver, chegamos aqui, as crianças estavam saindo de suas atividades. Então, a formação leitora é algo assim muito precioso que esses festivais realizam, né? Então, o Afonso estava falando agora da relevância da Lei Rouanet, que já foi vista como um espaço de financiamento de grandes eventos, shows e tudo, que faz isso também, é importante, mas a gente também tem uma estruturação diferente, né, Jefferson, atualmente, da Lei Rouanet, a partir de editais específicos, né, como, por exemplo, Rouanet Juventudes, Rouanet Favelas, que é uma oportunidade que os patrocinadores têm de encontrar proponentes que são eventos, que são manifestações, que são produções, né, culturais de uma ordem diferente, menor, de proponentes que, às vezes, não tinham aquela estrutura para acessar grandes recursos. Então, a Lei Rouanet, agora, ela tem essas possibilidades. Isso é algo que diversifica demais e que leva todo esse mecanismo muito bem sofisticado de repasses de recursos para a produção cultural que a Lei Rouanet faz diretamente para os territórios, né? Então, a gente tem essa força, e o Plano Nacional de Livre Leitura, que a gente está aqui também para falar da sua atualização, o que a gente está tocando no Ministério agora em relação a ele, que estão os próximos 10 anos, a gente tem aí, paralelamente, a construção e publicação do novo Plano Nacional de Cultura e do Plano Nacional de Educação. A gente tem essa atualização das ações, das metas, dos objetivos para a área do livre-leitura, que passa muito, como o Jefferson falou, diretamente pela questão do financiamento, seja pela Lei Rouanet, e todo esse retrato desse novo acesso que mecanismos específicos, como eu disse para vocês, todo ano sai uma instrução normativa da Lei Rouanet, então essa questão da descentralização regional, do acesso a proponentes através de cotas raciais e também dos grupos minoritários, que também foram pensados e estruturados nessas últimas 2 instruções normativas que saíram. Então, tudo isso tem a ver com o novo desenho do plano, que estamos aqui para falar um pouco sobre ele com vocês hoje também. Por favor. Vai falar. Posso continuar? Estava aqui Não, falando. porque eu acho que é uma coisa importante. Os microfones estão legais, gente? Nós estamos fazendo um teste aqui. Vocês estão ouvindo? É importante falar. Eu esqueci de cumprimentar, e agora eu faço, as pessoas que estão assistindo a gente pelo Brasil e pelo mundo aqui. Sejam muito bem-vindas. Todo o nosso festival é transmitido online pelo YouTube. Sensacional. Assim como depois reproduzido algumas falas nas redes sociais. Portanto, tome cuidado com o que você vai dizer. Claro. Afonso, então, assim, eu acho que é importante a gente entender que existe uma estrutura de política pública, e, no nosso caso, de política de cultura e de educação, e, mais especificamente, de política de livro, leitura e literatura. Essa estruturação, ela tem a ver com o seguinte: gestão, participação, financiamento. Na gestão, né, um instrumento fundamental para a gestão é um plano de 10 anos, um plano de 2025 a 2035, o que queremos como objetivos e metas do ponto de vista, né, do acesso, do ponto de vista da economia do livro, do ponto de vista da promoção da literatura, da promoção da diversidade brasileira e do combate às desigualdades. O que nós queremos em 10 anos? E como fazer com que a gente alcance, né, esses objetivos, atinja, né, essas metas. Mas o planejamento, ele não pode ser feito isoladamente, né, em relação à sociedade. Por isso a participação é muito importante. O eixo da participação, ou seja, conversar com a sociedade, não é a primeira vez que a gente veio aqui. O Fliparacatu faz parte, inclusive, né, da construção do Plano Nacional do Livro e Leitura, porque nós construímos nos debates, nos eventos no Brasil inteiro, em todas as regiões do país, presencialmente, e também acabamos de fazer uma consulta pública que teve 1.600 contribuições ao Plano Nacional do Livro e Leitura.
Por que isso? Porque nós precisamos absorver aquilo que vem da sociedade como desejos, mas também como vias de superação dos diagnósticos que nós temos. O primeiro diagnóstico, que é muito importante, já falei aqui em outros momentos, mas o Brasil é um país em que se proibia fazer livro por 300 anos. É importante a gente lembrar que era proibido fazer livro no Brasil até 1808. Segunda questão fundamental, que o Brasil teve quase 400 anos de escravidão. Se a gente pegar esses dois elementos e a gente entender que isso, claro, que vai fazer com que a gente tenha, né, um atraso na relação do brasileiro com o livro, com a educação também, né, isso é algo que, no nosso diagnóstico, é fundamental que esteja todo o tempo presente e que a gente revisite, né, que a gente lembre o tempo todo disso. Como dizia o Milor Fernandes, o Brasil é um país que tem um longo passado pela frente, né, e por isso a gente precisa ter diagnóstico sempre, desde o ponto de vista histórico, mas também um diagnóstico atualizado, que é o que a gente tem feito do ponto de vista das grandes mudanças que nós estamos vivendo hoje, que são mudanças tecnológicas, são mudanças do ponto de vista, inclusive, do que é a leitura hoje, né? Como é que a gente pensa a complexidade da leitura num país que está vendo também a emergência de novos sujeitos políticos, de novos sujeitos culturais, né, em que outros territórios estão tendo também não são mais periferias do ponto de vista simplesmente de estar afastado dos grandes centros, mas são centros de produção cultural que têm vindo com uma força enorme para dentro da literatura e da cultura, e inclusive pressionando as maneiras formais de se fazer, né, ou as maneiras estabelecidas, digamos, de se fazer a produção cultural no país. Então, são muitas transformações, muitas mudanças que a gente precisa estar o tempo todo atento, e por isso a participação é importante. Por isso, observar e absorver aquilo que vem, né, das distintas regiões do país, com as pessoas que estão fazendo, né, a ação cultural lá na ponta, para nós é de uma preciosidade enorme para esse novo plano. E o terceiro elemento é o elemento do financiamento. Não adianta planejar, não adianta ter participação, se não tivermos financiamento. E, em termos de financiamento, nós temos dois grandes elementos. Um é a Lei Rouanet, do ponto de vista da isenção fiscal, do ponto de vista dos grandes, médios eventos, né? Mas um outro, muito importante, é a Política Nacional Aldir Blanc. E a Política Nacional Aldir Blanc está distribuindo 3 bilhões de reais por ano para todos os estados e municípios. 99% dos municípios, para dizer a verdade, né? Apenas 2 não quiseram entrar, né? Porque não quiseram ter esses recursos. E uma política do Ministério da Cultura, inclusive, é não dizer o nome desses 2, porque, na verdade, não querem fazer parte, né, dessa grande mobilização que nós estamos fazendo de uma nova forma de financiamento. Desculpa, mas por que não é compulsório? Como? Desculpa, pergunta. Não é compulsório, é por adesão. Mas por quê? Bom, a própria lei estabelece que é por adesão. Os estados e municípios aderem à Política Nacional Aldir Blanc. E tem que cumprir alguns requisitos, né, para, por exemplo, esse recurso ele precisa passar também por uma discussão no conselho, né? Você tem que fazer uma discussão local, não é só pegar o recurso e aplicar sem ter um sistema também. A lei definiu assim, né? Oi? A lei definiu assim. Sim. Então, né, para dizer que esse financiamento, ele hoje é mais distribuído no país. E o Plano Nacional do Livro e Leitura é para nós também um pacto, é uma estratégia para chegar até esses recursos, sabe, Sérgio? É uma estratégia da gente chegar a recursos que já estão aqui em Paracatu, tem no próprio município. Então, fazer com que, né, um Plano Nacional do Livro e Leitura se conecte com a participação e se conecte com o financiamento, é isso que a gente, né, está fazendo para, de fato, desenvolver essa área tão importante, né, da cultura brasileira, que é essa área do livro, da leitura e da literatura. Tá bom. Andressa, quer falar?
Isso que o Jefferson está falando em relação à Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, para a gente é assim, muito precioso que estejamos renovando o pacto estabelecido pelo Plano Nacional de Livre Leitura para os próximos 10 anos, com a PNAB nos estados, os recursos nos estados e nos municípios, né? Tudo um grande movimento que vem se convergindo, né? Por exemplo, o ano passado a gente teve a regulamentação do marco, o marco regulatório da política cultural, né? Do repasse aos recursos, né? A Lei 14.903. Então, assim, a gente tem uma lei que teve todo um processo de construção também amplamente participativo, mas que ela regula, então, simplifica esse acesso a esses recursos. Então, os gestores que, às vezes, né, você tem agora o recurso nos estados e nos municípios, mas, outrora, às vezes, você tinha esse recurso, mas uma dificuldade, mesmo de segurança jurídica de poder fazer a promoção desses eventos, dessas festas nos seus municípios, nos seus estados, porque o cara tinha que fazer uma contratação de obras ou de serviços, por exemplo, dentro da lei de licitações e contratos, que é uma coisa que não tem nada a ver com o objeto, o produto, né, da produção cultural. Então, junto com a PNAB, chegando os recursos, você tem também essa segurança jurídica para os gestores. A gente foram estabelecidos agora instrumentos próprios para isso, né, como o termo de ocupação cultural, o termo de ocupação cultural é, por exemplo, uma biblioteca comunitária, que a gente pode ter o município, o Estado contratando, fazendo o fomento direto a uma OSC, que pode, ou um coletivo também, que é o mais comum, coletivos, né, literários, que promovam ali a gestão, a programação daquele espaço. Então, é uma regulação própria, né? E a gente conseguir trazer o Plano Nacional de Livre Leitura, como o Jefferson colocou, que foi construído com ampla participação social em espaços, por exemplo, como as feiras e as festas em que a gente passou nesse período. A própria 4ª Conferência Nacional de Cultura, que aconteceu em março de 2024, reuniu pela primeira vez, depois de muito tempo, o setor de livre leitura, que estava ali, né, Jefferson, carente de, né, depois de anos aí de Temer e Bolsonaro, de ter esse momento, esse coletivo de pessoas, principalmente os bibliotecários, o pessoal das bibliotecas comunitárias, das bibliotecas públicas, os editores, os livreiros, os livreiros dos sebos. Então, todos ali presentes emplacaram entre as 32 prioridades da conferência, saiu uma própria do livro leitura. Tudo isso foi sendo consolidado até a gente chegar nesse momento da consulta pública, que também a gente teve uma grande organização e participação do setor, trazendo suas contribuições, né, Jefferson? Ontem, inclusive, a gente teve a 2ª reunião do Conselho Diretivo do Plano, que também tem uma grande participação de entidades do setor do livro-leitura. E aí a gente está aqui nesse trabalho, vimos que serão algumas reuniões de trabalho para a gente poder chegar nessa leitura, né, nessa construção final dessas 1.600 contribuições que vieram do país inteiro. 26 estados participaram, contribuíram em todos os parágrafos do plano, 140 e poucos parágrafos do plano, todos vieram com contribuições. E esse conselho, né, nós temos a presença Conceição Evaristo, né, Daniel Munduruku, nós temos editores, temos bibliotecários, né, toda a cadeia criativa, produtiva, distributiva, né, mediadora, ou seja, de uma maneira que a gente consiga enxergar, né, os grandes elementos dessa política de livre leitura. E eu queria só falar o que a Andressa estava falando antes, é uma coisa muito importante, que é o marco regulatório. O marco regulatório, ele visa fazer exatamente com que as ações culturais elas não estejam... Isso parte de uma ideia, que é uma ideia que na França é mais comum, que é a ideia de exceção cultural. A gente tem que entender o livro, a gente tem que entender a cultura de uma maneira diferente de como se trata qualquer outra parte da vida de um país. A cultura tem que ser tratada
a partir de uma ideia de exceção cultural. E, portanto, também os marcos regulatórios eles têm que ser benéficos, em vez de atrapalhar o desenvolvimento cultural. Então, a 8666, ela não é uma lei, entendeu, que dê conta da diversidade toda que nós precisamos dentro da área cultural. E, por isso, então, tem essa modernização também de legislação que está num processo de regulamentação no Ministério da Cultura e que, em breve, né, eu acho que é uma grande novidade. O Fabiano Piuba costuma dizer o seguinte: a gente tem falado, né, de PNAB, mas a grande mudança que nós temos é um marco regulatório que vai fazer com que as ações culturais sejam realizadas de uma maneira muito mais simplificada e com outras possibilidades também da gente ativar, né, essa imensa diversidade cultural brasileira. Mas, trazendo para a questão do livro, da leitura e da literatura, uma coisa que para nós, né, é bastante importante são os princípios norteadores do Plano Nacional do Livro e Leitura. Nós temos 5 princípios norteadores e que a gente conservou desde o ano de 2006, que é quando a gente fez o primeiro plano. O primeiro é o seguinte: o livro deve ocupar um lugar de destaque no imaginário coletivo. Como é que a gente faz para colocar o livro num lugar de destaque, Simone, no imaginário coletivo? Como é que a gente faz com que os meios de comunicação falem de leitura, de livro, né? As repercussões que têm acontecido, por exemplo, em relação à movimentação de Bienal de São Paulo, Bienal do Rio, tudo isso que coloca o livro num lugar de destaque no imaginário coletivo é fundamental. Qualquer sociedade leitora tem o livro num lugar de destaque no imaginário coletivo. Jogador de futebol falando de livro, de leitura, né? Políticos, etc. Isso é uma coisa que a gente precisa avançar cada vez mais. A gente não pode abrir mão desse imaginário coletivo e do destaque que o livro e a leitura precisam ter. Por isso também as festas, os eventos literários são importantes, porque exatamente nesses momentos se coagulam, né? São momentos em que a comunidade está falando sobre o livro, está falando sobre leitura e literatura. O segundo elemento são escolas que saibam formar leitores, mas não o leitor funcional, não é o leitor para decodificar símbolos simplesmente, mas o leitor cultural. A cultura da leitura, aquela leitura que vai para além do Enem, do vestibular, de passar de ano. Não é uma leitura para a periferia do capitalismo, não é uma leitura para um mercado de trabalho, não, é uma leitura ampliadora de repertórios, uma leitura capaz de aprofundar a nossa relação com os outros, no sentido cultural. Cultura são modos de ser e fazer entre nós e a natureza. Isso é cultura do ponto de vista mais útil para o pensamento sobre política cultural. Isso significa que nós precisamos amplificar a nossa capacidade, Marcelino, de relacionarmos uns com os outros. Por isso, pensar a leitura não como numa perspectiva funcional, instrumental, ornamental, ostentatória, e sim a leitura do ponto de vista cultural, ampliador de repertórios e capaz de fazer com que a gente traga toda a diversidade cultural brasileira e, ao mesmo tempo, combata a desigualdade. Essas são duas coisas fundamentais. Promover a diversidade, combater as desigualdades. E a escola que sabe formar leitores é uma escola, infelizmente ainda, Afonso, muito pouco distribuída no Brasil. A gente precisa cada vez mais de escolas que tenham uma perspectiva cultural da leitura, porque é ali que tem esses primeiros momentos de relação com o livro, que deveriam, na verdade, iniciar antes ainda, que é o terceiro elemento do nosso Plano Nacional do Livro e Leitura, que é a leitura na família. Então, as famílias de leitores, a leitura na família, em relação a isso, o que nós estamos fazendo agora? Todos os condomínios do Minha Casa Minha Vida terão uma biblioteca. Isso é algo que aproxima o livro das famílias que geralmente não têm uma biblioteca próxima e vão ter nos condomínios. Já estamos inaugurando os primeiros. Isso é algo fundamental, que a gente tenha cada vez mais o livro circulando, a exemplaridade do pai e da mãe e dentro de casa, né, com as crianças. Então, esse é um terceiro elemento. Os dois outros elementos, é o acesso ao livro, número de bibliotecas. Isso é algo fundamental. Bibliotecas por
por toda parte, que é o que acontece em qualquer lugar. Qualquer lugar que tenha, né, uma cultura da leitura desenvolvida no sentido cultural, no sentido de você valorizar, né, valorizar simbolicamente a biblioteca, a valorização social da biblioteca. Isso é algo fundamental. O que significa? A gente precisa ter pelo menos uma biblioteca por município. Já tivemos isso em 2014, tivemos um retrocesso enorme nos últimos tempos, fecharam muitas bibliotecas, não vou dizer porquê, acho que dá para entender um pouco. O fechamento do Ministério da Cultura não é apenas um ato, viu, Afonso? Ele tem consequências reais na vida das pessoas e das cidades. Fecharam mais de 1000 bibliotecas. Nós temos que reabrir essas bibliotecas. E nós temos que qualificar essas bibliotecas, porque não é só do ponto de vista quantitativo, mas também qualitativo. Essas bibliotecas como centros culturais. É isso que a gente precisa cada vez mais. Conquistar novos espaços de leitura. Nos CELS, Simone, né? Os CELS das artes, os Move CELS, que são agora essas vans com biblioteca, mas também com outras, com possibilidades de relação com a produção cultural, né? Então, o acesso ao livro é fundamental. E o último elemento, quinto elemento desses princípios norteadores é a economia do livro. E a economia do livro, para que a gente faça com que cada vez mais o livro caiba no bolso do brasileiro. Isso é algo que é fundamental que a gente tenha. Significa, né, sim, subvenção pública, claro, eu sou altamente favorável à subvenção pública, viu? A ideia de exceção cultural, ela também tem a ver com você pensar que a subvenção pública é uma coisa positiva, né? O Brasil compra 52% dos livros produzidos. O Brasil, quer dizer, o MEC compra 52% dos livros produzidos no Brasil. É 40% do faturamento. Isso é fundamental. E é bom que aconteça, e é bom que aconteça mais, porque a gente precisa entender o livro dentro de uma excepcionalidade, né? O outro elemento é que a gente precisa ter uma economia do livro diversa também. Ela não pode ficar concentrada em 2 centros emissores. Nós temos que ter uma economia do livro diversa, com editoras, né, com outras formas de se pensar, inclusive, como que se distribui o livro no Brasil, né? A última coisa que eu vou falar sobre isso, pode ser? Que é o seguinte... Estou esperando. A Lei Cortês. Todo mundo sabe o que é a Lei Cortês. A Lei Cortês, que é a lei, né, que... Super importante explicar. Super importante explicar, que é o seguinte, gente. Hoje, o que acontece? As livrarias estão fechando no Brasil, isso acontece no mundo todo. Por que elas estão fechando? Porque a concorrência com o digital é muito desleal, né? Muitas vezes, eu tenho amigos que têm livrarias, as pessoas entram na livraria, olham o preço num site, que eu não vou dizer o nome, mas olham o preço e compram de dentro da livraria. Você sabe o que é isso? Então, assim, a livraria está prestando um serviço para o site, porque a pessoa olha ali, vê o que é e compra dentro da própria livraria. Ou seja, isso é algo que não pode, entendeu, acontecer. E a Lei Cortês? Com desconto de 40%. Com desconto de 40%, porque o seu negócio não é o livro. O seu negócio é outro, é vender TV, é vender, sei lá o quê, qualquer outra coisa, geladeira, não o livro. Mas quem compra livro é comprador de várias outras coisas. Por isso é importante esse 40%, essa diminuição que se faça, esse desconto, é aparentemente positivo. Ele é extremamente nocivo para o ecossistema do livro. Então, por isso é fundamental que nós tenhamos uma lei, que é a lei que está hoje no seu último estágio dentro do Senado. Esperamos que vá já para plenário, para ir logo para a Câmara. É importante, Afonso, que tenha um conhecimento sobre isso, porque a sociedade toda se beneficia disso. O ecossistema literário inteiro se beneficia, porque significa a gente ter uma lei que durante 1 ano, que é pouco, na França é 2 anos, durante 1 ano só pode ter 10% de desconto. Isso significa que as editoras vão poder planejar o seu... eu vou lançar um livro e durante 1 ano vai ter só 10% de desconto. Não vai ter esse desconto tão agressivo que, na verdade, o editor acaba embutindo no livro, porque sabendo que vai haver esse desconto. Então, é importante que a gente entenda essa lei, né, como uma lei que é capaz de recompor, né,
rede de livrarias no Brasil. É possível ter uma livraria numa cidade pequenininha do interior do país, porque ela vai ter o mesmo preço de qualquer outro lugar do país. Então, não é algo que vai... Né, qualquer lugar que a gente vê, por exemplo, Buenos Aires, né, que tem esse tipo de proteção, ou no interior da Argentina, isso funciona exatamente nesse sentido de ter um ecossistema mais equilibrado do livro e da leitura. Né? Por isso é importante a lei do preço comum, ou a lei, né, Cortês, como estamos chamando. Importante essa informação. Jefferson, por que o PNLD literário está tão atrasado os pagamentos dos livros? Bom, aí é o Ministério da Educação. Eu não sei o que é o... Opinião. Não, por quê? Você acha que tem a ver com as emendas impositivas? Ah, bom, aí tem... Restringindo preços, ou a própria Ministério da Educação que não está fazendo a regulação direito das... Bom, vou aproveitar o aplauso para dizer o seguinte: a gente tem que aplaudir uma coisa que está acontecendo no Brasil, que é uma reação a algo que eu acho que não pode continuar. É a terceira vez que eu passo pelo Ministério da Cultura. O discricionário do Ministério da Cultura é cada vez menos. O discricionário do Ministério da Educação é cada vez menos. Da Saúde é cada vez menos. Quem define isso é o Congresso. Claro. Isso é importante dizer, essa coisa de ficar falando que a culpa é do governo, tem que ter calma. Né? Claro, exatamente. Quem define o valor daquele ministério? Porque o Ministério da Educação, por exemplo, né, ele está com menos recursos do que ele deveria ter, porque nós temos hoje um sistema de emendas impositivas com deputados com 50 milhões de reais cada um, né, e os senadores e mais, enfim, e é algo que pressiona os ministérios de uma maneira muito negativa. Então, isso faz com que programas que são super importantes acabam sendo afetados. Não é só na educação, não é só em qualquer lugar acaba sendo afetado, na cultura também. Então, assim, a gente tem que entender que, na verdade, isso é algo que está afetando todo o Estado brasileiro, a forma de funcionamento do Estado brasileiro. Né? Aconteceu uma mudança que vocês sabem quando que aconteceu, né? Transformou toda a forma de financiamento, enfim, o orçamento no Brasil foi, né, eu não vou dizer sequestrado, não é essa a palavra, né, mas foi levado, digamos assim, para o Congresso, e a gente acaba tendo hoje dificuldades em programas que são programas que deveriam ser, né, ter o seu recurso o tempo todo, acaba tendo esses impactos, não apenas no PNLD, em vários outros, mas que eu saiba, acabou de ser dito pelo ministro da Educação, isso está né, equilibrado, resolvido, porque precisaria mais um recurso que foi... Desde 22, parado. Eu sou do Conselho da SP Leitura de São Paulo, né? Que é a biblioteca, é a OCIP que controla toda a Biblioteca São Paulo, a Biblioteca Vila Lobos e todas as bibliotecas do Estado de São Paulo. Eu queria que você dissesse para nós, vocês dois, o que lhes parece de diferente no andar de uma biblioteca hoje. Não só comparando com esse mundo digital, né, mas também sobre o funcionamento das bibliotecas. A gente vê hoje também essa dificuldade. Essa coisa de buscar livro na biblioteca, alugar e voltar com o livro para casa, está sofrendo algum tipo de alteração. Então, como o Ministério da Cultura vê essa ação sobre essa mudança de hábito de ir a uma biblioteca? Eu, que li tudo que eu tinha na minha vida até meus 20 e poucos anos, que eu tinha dinheiro para comprar livro, dentro de uma biblioteca. E hoje já não é assim. Eu acho que um exemplo, que era uma coisa que eu estava querendo tomar quando eu estava falando da Política Nacional de Blanche de Fomento à Cultura, porque a gente teve o primeiro período de pactuação, o primeiro ciclo da PNAB, que se fechou agora no começo de 2025. Então, ele foi 23 até agora, no começo desse ano. E existe um observatório, um instrumento, que é um site que foi construído e está sendo alimentado com os resultados desse primeiro ciclo. O próximo ciclo já foi pactuado também. Então, a gente tem, no nosso caso, né, observando aqui, então, as ações
de livro-leitura que foram pactuados nesse primeiro ciclo. Então, é o momento da gente agora entender e ver esse cenário. Então, a gente teve, por exemplo, 14 estados, mais ou menos, que nos seus planos de aplicação de recursos, que era o que o Estado disse que vai fazer com aquele recurso que está lá, que pactuaram editais, seja para ações literárias diversas como feiras, também programação em bibliotecas, e toda uma gama ali, né? Então, deu mais ou menos 103 milhões, e agora a gente está vendo o que, de fato, foi lançado ou não. Um exemplo legal é o que o Rio de Janeiro fez, né, Jefferson? Lá na Bienal do Rio, a gente estava no lançamento do Bibliotecard, que foi um recurso, um edital de 1 milhão, não, na verdade, não é um edital, mas um repasse de R$ 1 milhão, vindos da PNAB, da Política Nacional de Estímulo de Fomento à Cultura, e que o Estado distribuiu um cheque de R$ 10 mil, né, para 101 bibliotecas de 67 municípios do Estado do Rio de Janeiro. Esses bibliotecários responsáveis pelas bibliotecas estavam todos lá na Bienal do Rio de Janeiro, comprando acervo, e aí é o acervo que o bibliotecário observa que é o da sua público da sua biblioteca. Então, fez uma renovação que a gente pensa assim, 10 mil, mas, né, uma renovação de um acervo para você chamar uma nova, o público, os estudantes que estão lá, os adultos que frequentam. Então, isso a gente viu eles comprando, saindo com as bolsas, e foi uma coisa assim, bem significativa, que é um exemplo de uma boa prática financiada com o recurso federal e que o Plano Nacional de Livre Leitura tem esse papel de levar para os outros estados também como um exemplo de como aplicar. Outro exemplo legal que a gente viu no Rio Grande do Sul, né, Jefferson, o edital que teve especificamente um de 4 milhões, que eram para as editoras do Rio Grande do Sul. Então, eles selecionaram, foram, acho que, 20 projetos de 100 mil e 10 projetos de 200 mil para adquirir o acervo dessas editoras, e, principalmente, as editoras com autores locais. E esse acervo também foi mandado para as bibliotecas públicas do Estado do Rio Grande do Sul. Então, isso também com recursos da PNAB. A gente tem outros exemplos que estão acontecendo aí. A gente é algo realmente... Por exemplo, outro legal também, que é o último, e paro por aqui, foi um que a gente até colocou no site, né, do Ministério da Cultura, um edital no Tocantins, num município, e era um edital de 70 mil, mas para fazer... financiar publicações de autores locais. E eles fizeram um grande, assim, né? A gente está fazendo o lançamento. Então, são pequenas coisas, tem outros maiores, e que envolvem também a programação, fazer esse lançamento desses autores nas bibliotecas locais, renovar esses acervos das bibliotecas. Às vezes, as pessoas falam que renovar o acervo não é tudo, mas é um grande momento de você também chamar esses leitores para... acessarem um acervo que é de seu interesse também contemporâneo. Claro. Biblioteca, livro novo em biblioteca é o segredo, né? É o segredo. Sim, fazer também. Lá. Afonso, a gente... Só te pediria, Jefferson, já bebanaram tudo quanto é número ali para mim, queria que você fizesse o encerramento, por favor. Tá bem. Mas eu quero dizer uma coisa rapidinho. Primeiro que a ideia de biblioteca, ela precisa ser pensada em... Ela está em crise. A ideia de biblioteca americana, anglo-saxã, a biblioteca de pesquisa. Essa biblioteca está em crise. Se tu entrar hoje, na verdade, vai para a França dar uma olhada o que era um monte de biblioteca que antes as pessoas estavam lá com os livros, elas estão com computador, estão com um tablet. Isso está acontecendo, não é só no Brasil, isso está acontecendo em vários lugares. Esse modelo de biblioteca está em crise. Por quê? Porque todo mundo acha que... E tem pesquisa que ela pode fazer com o seu próprio celular. Agora, a Biblioteca Centro Cultural, que é outra coisa, o que está acontecendo na Colômbia, o que acontece em vários lugares do Brasil... Em São Paulo e Vila Lobos. Em São Paulo, então. Essas bibliotecas, é isso que a gente precisa. Biblioteca Centro Cultural, não biblioteca... Entende? Porque essa tem sentido, porque essa tem a presencialidade. Aí faz com que a pessoa vá lá, porque vai acontecer uma coisa, um sarau, slam, um show, um teatro, etc. Então, esse é o que a gente está fazendo, mas tem que ter livro novo para isso também. Então, o que a gente fez, para terminar? A gente fez uma coisa que queríamos há muitos anos, 20 anos, eu e o Fabiano queríamos fazer isso, todo mundo queria fazer. A gente colocou o Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas na compra do PNLD literário.
Ou seja, o Programa Nacional do Livro Didático Literário, só a parte de literatura, que ia para todas as escolas brasileiras, a partir desse ano já estão sendo empacotados lá, viu, os livros, para ser distribuídos para todas as bibliotecas públicas e todas as bibliotecas comunitárias. Isso significa um salto enorme. É uma mudança no acervo, na qualificação do acervo. A gente nunca teve isso. As bibliotecas vivem de doação. Biblioteca pública vive de doação, biblioteca comunitária também. Mas agora a gente vai ter essa possibilidade dos livros que são... Outra coisa que é importante. Por que é importante o PNLD? Porque ele não é só algo do ponto de vista econômico relevante, ele é do ponto de vista cidadão e do ponto de vista estético, porque tem comissões que são externas, comissões de especialistas, de pessoas das universidades do país, e que estão atentas a temas novos e a questões novas, e isso tudo está nutrindo o Programa Nacional do Livro Didático, coisa que o mercado por si só não faz. Então, isso é muito importante que a gente entenda que criar essa possibilidade das bibliotecas públicas e comunitárias, a partir de agora, terem seus livros renovados anualmente, não é uma vez que vai acontecer, está dentro do programa, isso é uma grande transformação que nós consideramos para fazer com que ela seja esse centro cultural. Aí sim, né, trazendo essa presencialidade, que é isso que a gente precisa. Não dá para a gente pensar somente naquela biblioteca silenciosa, por que as pessoas não estão ali lendo. Vai agora, em qualquer lugar, você vai ver que tem essa transformação desse tipo de biblioteca, e nós precisamos de biblioteca ativa, biblioteca viva. E na França tem muitos textos, e já discutindo no que eles chamam hoje de bibliotecas mortas. É essa biblioteca tradicional que não vai mais ninguém. Que não vai mais ninguém. É isso. Bem, eu queria agradecer a presença e pedir para a Andressa encerrar. Pessoal, é isso. Acho que convido vocês a acompanharem. A gente tem ali um calendário para... até o final de outubro, o Plano Nacional de Livro e Leitura estará publicado, né, o decreto assinado pelo presidente do Lula, e a gente vai para a nossa próxima etapa aí, sempre de construção do significado do que é o plano, dessa valorização do livro nas nossas ações, que é o que fazemos aqui sempre, né? Muito obrigada, era isso.